A segunda onda da peste e a queda merovíngia, c. 650-700 d.C. O mundo mediterrâneo havia sido violentamente reescrito após 650 d.C., episódio 5. No entanto, o motor do colapso, a praga biológica iniciada em 541 d.C., não havia parado. A Europa Ocidental, que já lutava para se reerguer das migrações e da queda de Roma, foi atingida por uma sucessão de ondas de eco da peste bubônica que se estenderam pelo século VII e além. A peste não matou apenas cidades, mas também a possibilidade de recuperação. Os reinos merovingios, que controlavam a Gália, França e Alemanha modernas, representavam a principal tentativa de ordem no Ocidente. Eram vastos, mas descentralizados, e dependiam da força e do prestígio de seus reis para manter a coesão. O destino dessas famílias reais estava irremediavelmente ligado à saúde da sua população e à capacidade de coleta de impostos. Com as novas e devastadoras ondas da peste, que atingiram a Gália com particular virulência entre 660 d.C. e 690 d.C., esse frágil equilíbrio foi destruído. A doença não só dizimou a população rural, mas também, e crucialmente, os centros urbanos e os monastérios, os únicos locais de aprendizado e administração. A desorganização era total. A capacidade do rei de convocar exércitos, cunhar moedas e manter estradas diminuiu drasticamente a cada surto. Durante o final do século VII, os reinos merovingios enfrentaram um período histórico desafiante. A peste, que já havia devastado a Europa em ondas anteriores, voltou a assombrar. Gregório de Tours, um historiador da época, já registrara as primeiras manifestações, mas foi a constante repetição da praga que levou a uma lenta desintegração da autoridade central. A doença, atuando como uma espécie de faca cirúrgica da descentralização, forçou uma reorganização do poder. Os nobres locais, que mais tarde se tornariam conhecidos como duques e condes, tiveram de assumir a responsabilidade de proteger suas terras e garantir a subsistência dos habitantes, tudo isso num contexto onde a comunicação e o comércio estavam praticamente destruídos. Nesse panorama caótico, a autoridade central dos reis merovingios enfraqueceu-se severamente. As perdas populacionais e a crescente desconfiança no futuro resultaram na evaporação do poder régio. Os merovingios se tornaram conhecidos como os reis preguiçosos ou rois fainéants, figuras quase simbólicas e incapazes de administrar um território tão vasto e complexo. Diante da incapacidade dos reis, o poder começou a se deslocar para os prefeitos do palácio, os carolíngios. Os prefeitos tinham a habilidade necessária para mobilizar tropas e gerenciar crises a nível local, preenchendo o vácuo deixado pela fraca administração merovingia. Essa transição de poder abriria caminho, no século seguinte, para a ascensão de Carlos Magno e o estabelecimento do Império Carolíngio. Essa era de transição foi marcada não por uma queda abrupta devido a um ataque militar externo, mas pela erosão interna, fundamentada principalmente nas consequências biológicas da peste. A incapacidade merovingia de responder adequadamente às pressões demográficas e econômicas impostas pela doença acabou pavimentando o caminho para a emergência de um novo sistema de poder, exemplificado pela Era Carolíngia. Esse período demonstra como fatores biológicos e sociais se entrelaçaram para moldar o destino de uma época, levando a uma reestruturação fundamental da sociedade medieval europeia.